Olá pessoal, eu sou da Era Palestras e Cursos. Eu vou trazer aqui mais alguns exercícios ou itens resolvidos para um determinado exercício, que se trata de limites, tá bom? E aí entendendo que você já tem um certo conhecimento de limite, porque aqui a gente está resolvendo, já aplicando algo para resolver. E aqui nós vamos tratar de limites, né, envolvendo infinito. Envolvendo o símbolo de infinito. Aonde? Olha lá, quando eu tenho uma expressão que é um quociente, tá? Quando o limite da variável tende ao infinito, mais infinito ou menos infinito. É neste caso que a gente está fazendo, aplicando o limite. Tá? Aqui nós vamos aplicar o limite, trabalhar com o limite, desenvolver limite das expressões, né, quando o x tende a infinito, só para lembrar, tá bom? O que nós chamamos de limites indeterminados? Olha lá, infinito sobre infinito, a soma e subtrações de infinito, zero vezes infinito, zero elevado a zero, infinito elevado a zero e zero sobre zero. Lembra que nós temos um vídeo que trata de expressões desse tipo, ok? Certo? Então é o seguinte, aqui tem algumas expressões que são quocientes, na maioria dos casos, tá ok? E neste caso, não vale a pena resolver esses limites aplicando o L'Hopital. Quando o limite dessas expressões aqui, para x tendendo a infinito, não compensa, dá muito mais trabalho. Neste caso, sim, compensa trabalharmos com a simplificação algébrica. Tá ok? Tá? Então, como é que a gente faz? Como é que a gente faz nesse tipo de limite? Quando eu tenho expressões polinomiais, nesse caso, numerador e denominador. Ou expressões, numerador e denominador, e com radicais. A gente vai ver passo a passo. Tá? Neste caso aqui é o seguinte... A gente faz o seguinte, olha, limite de x tendendo a mais infinito, o que você vai fazer? Você vai pegar o termo da expressão superior, onde a variável, né, o x aqui no caso, aparece com maior expoente. E você esquece os outros. Pega toda a expressão, tanto a parte da constante quanto a variável. Tá ok? Embaixo você faz a mesma coisa. Olha, você vai pegar a expressão que tem a variável com maior expoente. Tá ok? O que acontece às vezes? A maioria das vezes os autores, vocês vão aí assistir vídeos e tal, as pessoas, os professores, trabalham com uma propriedade, né, com uma demonstração. Então ele vai pegar toda a expressão superior e vai dividir todo mundo por x ao cubo. Vai fazer a mesma coisa aqui embaixo com x à quarta. E vai aplicar a propriedade de limite e vai descobrir que esse limite também vai dar zero. Então, isso aqui é um macete que quando pedir para você calcular limite desta natureza, de expressões polinomiais para x tendendo a mais ou menos infinito, você pode trabalhar desta forma que o resultado é o mesmo. Tá certo? Então, olha lá. Se eu substituir aqui o infinito, você concorda que vai ficar somas de infinito, infinito elevado a alguém, embaixo a mesma coisa, e vai dar infinito sobre infinito? Não existe. Isso não existe. Isso é indeterminado. Então, o que você faz? Você pega o maior sobre o maior. Mas se eu substituir também, não continua infinito? Exatamente. Aqui é que vai entrar a simplificação algébrica. Olha o que acontece, né? X ao cubo sobre x à quarta. Eu vou simplificar aqui, ó. Eu vou tirar 3 daqui, vou tirar 3, sobra 1. Ou seja, lá em cima sobra o 2, embaixo sobra o x, porque eu tenho x à terceira que é x à quarta. Então, limite de 2 sobre x, da função 2 sobre x, para x tendendo a mais infinito, 2 para um valor cada vez maior, que tende a infinito, esse cara aqui tende a zero. Ok? Agora, o que a gente faz neste caso, né? Neste caso aqui, quando tem raiz, vamos trabalhar da mesma maneira. Pega o de maior, olha lá, limite, x tendendo a mais infinito. Você pega o de maior, né, termo de maior expoente da variável lá em cima. Embaixo você vai fazer a mesma coisa. Raiz quadrada de x elevado a 8. Aí, se você substituir, vai dar infinito sobre infinito, por isso que a gente está fazendo isso aqui. Só que aí entra a simplificação algébrica. Lá em cima eu copiei, então ficou limite de x tendendo a mais infinito. Lá eu só copiei lá em cima. Agora embaixo, aqui não é 2, aqui não é 8, dá para simplificar.
Então, você vai simplificar aqui por 2, isso fica 4. Então, embaixo vai ficar x elevado a quarta. Olha lá, eu tenho x a quarta por x a quarta. O que sobra de tudo isso? 3. E o limite de uma constante é a própria constante. Tá? Nesse daqui, olha lá, limite para x tendendo a mais infinito. Pega a expressão onde o x aparece de maior expoente. Embaixo faz a mesma coisa. Tá certo? Só lembrando, né? Você vai ver aí vídeos, vai pegar livro, ele vai demonstrar passo a passo por que vai dar esse resultado, assim como para os outros. Isso aqui é um macete, é uma dica para você desenvolver esse tipo de limite. Então, o maior é x ao quadrado, embaixo o maior é 3x ao cubo. Tá ok? Aí eu simplifico aqui o quê? O x quadrado por x à terceira, sobra um x aqui ainda, um x elevado a 1. Então, vai ficar, tudo lá em cima vai ficar 1 sobre 3x. Tá ok? Sobre 3x. Que aqui é a terceira. Então, aqui vai ficar x. Certo? E aí, quando você... Aqui tem um erro aqui, tá? Então, é assim, ó. Isso aqui vai ficar x à terceira, vai ficar x a 1. Então, vai ficar limite... para x tendendo, eu vou borrar aqui, para x tendendo a mais infinito, e essa expressão aqui vai ficar 1 sobre 3x, ok? Esquece isso aqui. Então, essa expressão aqui vai ficar 1 sobre 3x. E aí, eu aplico o limite, porque agora não vai dar mais infinito. Vai ficar o quê? Se o x tende a infinito, 1 dividido cada vez pelo número cada vez maior, esse resultado tende a 0. Ok? Ficou meio borrado aqui. Essa outra aqui, limite de x tendendo a mais infinito, lá em cima só tem esse termo, embaixo o maior é x quadrado. Isso vai ser igual ao limite de x tendendo a mais infinito. Aí vai simplificar aqui, tá vendo? Vai tirar um x daqui, com um x daqui sobra 1, o que vai ficar 1 sobre x. E 1 sobre x, para x cada vez maior, esse cara tende a 0. Ok? Vamos agora para esse daqui. Olha lá. O que eu faço com isso aqui? Quem é o maior? Ainda está duvidoso? Embaixo tudo bem, né? Mas eu vou copiar 3x mais 1. Então, limite de x tendendo a mais infinito nesta expressão aqui. Aqui embaixo eu só copiei. Vamos ver o que a gente fala em cima? Se aqui é 1 sobre 2, isso aqui tudo está elevado a 1 sobre 2. Então, eu vou transformar essa potência em radical. Então, esse meio aqui corresponde que isso aqui é raiz quadrada de x quadrado mais 1. Se eu substituir aqui o infinito, isso vai dar infinito sobre infinito, o que é indeterminado. Aí vou pegar a expressão com o maior termo lá em cima, só que quando eu pegar a expressão do maior termo lá em cima, como aqui é 2 e aqui é 2, eu simplifico para esse caso aqui, então fica x. E o de maior embaixo vai ser 3x. Aí a gente simplifica aqui, não é isso? Isso vai ficar limite de x tendendo a mais infinito de 1 sobre 3. E o limite de uma constante é a própria constante. Ok? Isso aqui é parecido, né? A forma de expressar neste movimento. Só que aqui é para x tendendo a menos infinito. Vamos lá? Quando a gente faz isso aqui, olha, isso aqui então transforma em radical. Isso aqui é 3x mais 2. Opa, 3x mais 2. Lá eu pego de maior o termo, né, onde o x tem maior expoente. E aqui, para esse caso aqui, que é esse é o de maior expoente, na raiz, simplifica aqui, fica x, e aqui fica 3x. Aqui simplifica, o x com x aqui fica 1 sobre 3. Então, o limite da função 1 sobre 3, quando x tende a menos infinito, também nesse caso é 1 sobre 3. Ok? Aqui, mais com radical. Tá bom? Mas é o mesmo processo. Limite dessa expressão quando o x tende a mais infinito. Vamos proceder da mesma maneira que procedemos aqui. Então, quem é o maior termo aqui? É a raiz cúbica de x à terceira. É o x à terceira, mas isso na raiz cúbica. Aqui embaixo, o termo de maior expoente é o x a 2. É 1x a 2. Então, na raiz x quadrado, né? Raiz quadrada de x quadrado. Vai ficar limite de x tendendo a mais infinito. Certo? Aqui eu simplifico, fica x. Aqui a gente simplifica, né? Aqui simplificou por 3, ficou x. Tirou a raiz cúbica disso. Aqui tira a raiz quadrada, também é x. X sobre x é 1, então vai ficar limite de 1 para x tendendo a mais infinito. E o limite de uma constante é a própria constante. Ok?
E neste caso, como é que fica? Eu tenho a soma, né, a subtração de duas raízes. Procede da mesma maneira que você vai fazer quando você tem um limite, só um polinômio, só o polinômio, só o numerador, só a expressão polinomial, né? Você procede da mesma maneira, você vai pegar o maior. Então, nesse caso aqui, o limite dessa expressão, quando x tende a mais infinito, eu vou fazer o quê? Limite para x tendendo a mais infinito. O termo de maior expoente aqui é o x elevado a 1, então vai ficar a raiz quadrada de x elevado a 1, menos aqui também, né? É a raiz quadrada de x elevado a 1, tá ok? O que acontece aqui? Por que a gente tem que fazer isso como nos outros casos? Se eu substituir mais infinito e mais infinito, isso aqui, né, é indeterminado. Lembra lá da indeterminação, né, de limite nesses casos. Aí, raiz de x quadrada menos raiz quadrada de x, né? Raiz quadrada de x menos raiz quadrada de x, isso vai dar zero. O limite de uma constante é a própria constante, ok? Lembrar que todos esses casos aqui existem umas propriedades se você pedir, se for solicitado. Geralmente eu não peço, eu peço para calcular o limite e neste caso ficou desta maneira, tá ok? Vamos complementar mais aqui com mais 4 itens, do mesmo modelo, mesma ideia, né? Aqui, se eu substituir toda essa expressão infinito negativo, isso aqui, primeiro que não existe soma de infinito, ou subtração se eu fosse fazer aplicando a propriedade, aqui embaixo da mesma forma. E aí vai ficar infinito sobre infinito, que é um dos casos de indeterminação. Então, esse é um dos casos de indeterminação. Só para lembrar, existe todo um processo, você demonstrar, porque pode fazer isso. Você pega a expressão lá em cima, divide todo mundo por x ao cubo, aí embaixo a mesma coisa e vê no que vai dar. Tá certo? E não, dá para fazer isso mais objetivo usando simplificação algébrica também, mas de uma maneira mais rápida. Então você pega o de maior expoente lá em cima, fica limite de x tendendo a menos infinito. A expressão que tem a maior expoente da variável é o 3x ao cubo, embaixo é o 9x ao cubo. Vai ficar limite de x tendendo a menos infinito. Aqui a gente simplifica. Aqui também simplifica por 3, vai dar 1 sobre 3. E o limite de uma constante é a própria constante. Ok? Aqui, né, se for substituir vai dar infinito sobre infinito. Na verdade, ainda tem soma e subtração, não pode. O maior expoente, quer dizer, a expressão onde o x tem maior expoente, a expressão no denominador onde o x tem maior expoente. Então, o limite vai ficar limite de x tendendo a mais infinito, de 4x ao cubo sobre x à quarta. Se eu simplificar aqui, aqui ainda vai ficar x elevado a 1, o que vai dar limite de x tendendo a mais infinito de 4 sobre x. Como o x tende a mais infinito, essa divisão cada vez vai dando menor, o que vai tender a zero. Ok? Mesma coisa aqui, só que agora menos infinito, o de maior, o termo onde o x tem maior expoente, embaixo o termo onde o x tem maior expoente. Quando eu falo de termo, lembrar, é toda essa expressão aqui. Aí a gente simplifica, né? O x à quinta por x à quinta, aqui por 3 dá 1 e aqui por 3 dá 2. Então vai ficar limite de x tendendo a menos infinito de 1 sobre 2, e o limite de uma constante é a própria constante. E para finalizar, né, eu tenho limite de x tendendo a menos infinito, dessa expressão, que aqui, se eu aplicar a propriedade, já não vai ter, porque eu vou ter soma de limite, embaixo também, e vai ficar infinito sobre infinito. Quer dizer, lá em cima vai dar soma de infinito, embaixo a soma de infinito, isso não existe, tá? Isso é indeterminado. E como é que eu faço para resolver, então, essa situação? Vou pegar o termo onde o x tem maior expoente, em cima, embaixo a mesma coisa. Então, ficou limite de 4x à quinta sobre x... Limite de x tendendo a menos infinito da função 4x à quinta sobre x a terceiro. Simplifica aqui, vai ficar 2, porque vai tirar 3, isso aqui vai dar tudo 1. Então, vai ficar limite de x tendendo a menos infinito de 4x ao quadrado. Ok? Quando x tende a infinito e ainda é ao quadrado, esse resultado tende a mais infinito. Por que tende a mais? Porque um número negativo elevado a expoente par, o resultado é sempre positivo. Tá ok, galera? Espero ter ajudado. Se inscreva lá no meu canal do YouTube. Era Palestras e Cursos.